Olá pessoal, o professor Nando aqui de volta com você, mais uma aula aqui para o nosso canal e hoje trazendo aqui uma apostila que está terminando de ser preparada com foco nos concursos públicos, tá? A gente está terminando de preparar essa apostila e na nossa apostila vai sair o seguinte aqui, ó, apostila de informática para concursos públicos. Parte de teoria e questões. Nossa apostila então vai sair com teoria e questões para concurso público. Eu vou fazer o concurso de Itabuna. Vai cair lá para muitos cargos, principalmente os cargos técnicos. Vai cair ali para psicólogo e vai cair para outros também. Eu vou fazer para o concurso de Lauro de Freitas. A parte de professor vai cair ali informática para o professor que vai fazer o concurso da Prefeitura de Lauro de Freitas. Essa apostila ela está sendo terminada justamente para vocês que vão fazer o concurso público e que vai cair essa parte de informática. Eu estou formatando essa apostila justamente para os dois concursos, tanto Lauro de Freitas quanto aqui o concurso de Itabuna, aqui no sul da Bahia, né? Então aqui, ó, teoria e prática. Eu foquei teoria e questões, né? Portanto, teoria e prática, né? Porque você, ao praticar com questões, você está praticando, você está fazendo na prática, tá? Então, aqui, ó, uma frase para vocês. Toda adversidade, circunstância desagradável, fracasso e dor carregam consigo a semente de um benefício equivalente. Quem disse isso foi Napoleão Hill. E isso aqui é verdade. Todas as suas dificuldades, circunstâncias desagradáveis, né? Adversidades, até fracasso e dor, já estão ali carregando neles mesmos a semente de um benefício equivalente. Ou seja, Deus está mandando para você um benefício equivalente às dores e aos sofrimentos que você passa nessa vida. Virá para você se você continuar tentando, insistindo e persistindo com mente positiva. Carrega um benefício equivalente, ou seja, aliás, um benefício ainda maior é o que enfatiza Napoleão Hill em seu livro, e você deve se atentar a isso. Nunca desista dos seus sonhos, insista, você vai conseguir. Vamos avançar agora. O que é que tem na nossa apostila? Eu vou dar uma aulazinha rápida de informática aqui, mas, no entanto, é importante que você pegue a apostila e você leia. Se você tiver a apostila, você vai acompanhar aí no nosso canal, né? Nosso canal aqui, ó, o Via Coach, né? Eu fui desenhar ali e saiu torto. Deixa eu apagar aqui, ó. Se você acompanhar aqui no nosso canal, né, no Via Coach, você vai ver que eu vou estar usando essa apostila nas aulas de informática. O que eu coloquei? O que eu coloquei nessa apostila? Eu coloquei logo de primeira aqui o dicionário da informática. Por que dicionário da informática? Às vezes você nunca viu falar no dicionário da informática, mas isso aqui é muito importante. Você conhecer os termos e o que eles são. Porque na prova de concurso, a parte de informática, ela vem cobrando se você conhece a teoria, se você sabe a teoria. E quando você sabe a teoria, aí fica bem mais fácil de você resolver as questões. Ou seja, aparece uma palavra lá como, por exemplo, o nome Adware. Aí você fala assim, poxa, o que é Adware? Né? Aí você vai ver que é um programa montado para exibir propagandas em um computador. Aí você vai aparecer esse nome em inglês e você não sabe nem o que é. Por isso que eu coloquei aqui na apostila, para que você conheça os nomes que mais caem nas avaliações, tá? Certo? Aí pode cair lá IA ou AI, né? IA ou AI, que é Artificial Intelligence, né? É inteligência artificial, é uma área da ciência da computação voltada para a simulação ou criação de máquinas com o objetivo de tomada de decisão própria. Inteligência artificial que já está funcionando na prática. Isso aqui é fantástico, esse negócio de inteligência artificial. Olha outra palavra aqui, ó. Aliás. O que é aliás, né? Aliás é um recurso utilizado para renomear um campo. Isso aqui dentro de um programa Linux aparece tem um comando, um aliás, né? Tem comandos. Algoritmo, ó, outro nome muito usado hoje em dia. O que é um algoritmo? É uma sequência lógica de passos
a serem seguidos para a obtenção de um resultado específico. Quando a gente está programando o computador, a gente cria os algoritmos, a gente cria os passo a passo e o computador executa esse passo a passo para que a gente orientou o computador a fazer, né? Quando o computador não está usando o quê? Inteligência artificial. Mesmo ele usando inteligência artificial, ele estará usando necessariamente algoritmos, né? Então eu coloquei aqui esse dicionário, ó, palavra como Android. O que é Android? É um sistema operacional com base Linux, ou seja, ele é baseado em Linux. Então, ó, o que é uma API? Então, essa apostila, Arduino, o que é Arduino? Tá tudo aqui, ó, Array, Backup, Backdoor, ASCII. Aí eu coloquei tudo explicado aqui para você, ó, o que é banco de dados, o que é um BankMank, o que é um Big Data. Ó, esses nomes todos hoje em dia aparecem nas provas. Big Data, o que é Big Data? Armazenamento de grande quantidade de dados. O binário, o que é o BIOS? Aí trata da placa-mãe, né? O sistema utilizado para listar dispositivos de entrada e saída de um computador. Isso é, o sistema consegue identificar o que está ligado a uma máquina, como por exemplo o teclado, o mouse, isso é um BIOS, é um sistemazinho. Nas nossas aulas eu vou explorar bastante esses assuntos. Mas eu coloquei aqui logo de primeira o dicionário da informática para você ver. O ideal é você pegar essa apostila e para você começar a estudar. Isso aqui eu já fiz diretamente ligado ao seu concurso, para você mesmo estudar, tá? Para você mesmo dar uma lida e depois acompanhar nossas aulas aí, ó. Bit, o que é bit, né? O que é blockchain? Blockchain, Bitcoin, todas essas palavras são ligadas hoje ao mundo da informática, ó. Browser, bug, né? E tudo nome em inglês, né? Byte. Aqui tem também, ó, Blu-ray. O que é Blu-ray? Bookmaker, Bookmark, Bootnet. Tá vendo? Isso aqui tudo é informática. Pode cair na sua prova, não vai cair na sua prova. Pelo menos uma ou duas dessas palavras ou várias dentro do seu texto. Eu coloquei então um dicionário bem vasto aqui, já para você estudar, ó, bem vasto, tudo organizado. Esse dicionário da informática está bem organizado, com o que mais cai, porque eu fui listando especificamente o que cai. Tive a preocupação de pegar exatamente aquilo que as provas cobram, tá? Aí depois disso, eu coloquei mais embaixo aqui, ó. Coloquei mais embaixo. Deixa vocês verem. Você vê que o dicionário não é pequeno, né? Ah, e onde é que está isso no meu concurso? Onde é que está isso no meu concurso? Onde é que cai isso no meu concurso? Vou mostrar para você, ó. Por exemplo, se você for fazer para a Prefeitura de Itabuna, essa parte ali que ele está falando sobre... Deixa eu pegar aqui os editais. Ele está falando sobre o dicionário que eu coloquei. Vamos ver onde é que cai, ó. Na parte do dicionário cai aqui, ó. Conceitos básico de tecnologia da informação, ou seja, você tem que entender aquilo ali. Você tem que saber o que é cada coisa dessa, tá? O que é uma tag, o que é um TCP/IP, isso é o que? Conceitos básicos de tecnologia da informação. Porque se você for perguntar ali na internet o que é conceitos básicos, fica meio vago. Aqui eu já organizei para você, ó. O que é um software, o que é um spam, né? O que é um spyware, né? E são termos assim que é verdade, pessoal. Isso aqui vai cair na prova. Cai na prova, cai em várias provas, tá? E aí, quanto mais você souber, você vai ter uma chance de acertar as questões. Então, no dicionário, eu listei bastante conteúdo. Aí depois, na nossa apostila, eu comecei a trabalhar com o que é um computador. Ó, o que é um computador? Uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer às instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Ou seja, o computador é uma máquina capaz de processar dados. Não só processar, né? Mas hoje em dia o computador ele é capaz de processamento, armazenamento e comunicação. Então, quando você está usando o computador, você está fazendo essas coisas, processando, armazenando e fazendo comunicação. E aí, aqui embaixo eu coloquei assim, ó, a estrutura de um computador. Então, já explicando aqui o que é um computador, né? O que é um computador? Uma máquina capaz de fazer o que? O processamento de dados,
mas também o armazenamento, também a comunicação. Aí as aulas são importantes porque o complemento, né? Você pega a apostila, mas você faz as aulas que aí você complementa, né? E aí, essas informações são processadas para quê? Elas são processadas para serem transformadas e para alcançar um determinado fim. Essa é a finalidade do computador, né? Processar os dados, armazenar, fazer a comunicação, transformar as informações para chegar a um determinado fim, aquela informação que você está trabalhando, né? Aí nós temos aqui também, ó, estrutura de um computador. Qual é a estrutura de um computador? Aí eu coloquei aqui, baseado no modelo de von Neumann, que era um pensador, um engenheiro matemático da época, lá de 1945, que foi mais ou menos o período quando o computador começou a avançar bastante, né? Von Neumann diz que o computador ele é feito da seguinte forma: ó, ele tem os dispositivos de entrada, ele tem os dispositivos de processamento, né, que ele chama aqui de unidade de controle e registro, que é dentro do processador, a unidade lógica aritmética, ele tem as memórias principais, que é a memória RAM e ROM, e aí ele tem a parte de saída da informação, ou seja, a informação entra no computador, é armazenada aqui na memória RAM, ela mantém uma comunicação com as unidades de controle e registro, que faz parte do CPU, da Central Única de Processamento, por isso que chama CPU. E ali essas informações elas são processadas, ou seja, alcança aquela finalidade que o usuário queria, e em seguida ela vai para um dispositivo de saída, né? Para um dispositivo de saída. Então, ali nós temos, se necessário, a saída em um dispositivo ou outro qualquer de entrada e saída. Pode ser uma caixa de som, pode ser uma impressora. E se preciso for, as informações vão ser armazenadas. Basicamente, isso aqui é o modelo de um computador na ideia de von Neumann, em 1945. Então, o computador ele tem dispositivos de entrada, dispositivos de processamento, né, que é o processador, dispositivo de armazenamento temporário, que é a memória principal, chamada RAM, e dispositivo de saída. Além disso, tem um dispositivo de armazenamento permanente, que é a memória secundária, ou seja, o SSD ou o HDD, né? O HD, o Hard Disk Drive. Então esse aqui é um modelo de como funciona o computador realmente, ó. Aí aqui eu vou dar explicações, na apostila tá isso aí para você que vai pegar nas próximas aulas. Aqui eu só estou mostrando a apostila, nas próximas aulas eu vou trabalhar mais profundamente esses assuntos, né? Aí nós temos aqui explicando o que são dispositivos de entrada, explicando aqui o que são os dispositivos de saída. Também coloquei aqui sobre os dispositivos que têm função dupla, tem função de entrada mais a função de saída. E aí eu fui especificando. E claro, como é para concurso, a gente não fica muito tempo ali marcando bobeira nas teorias não. A gente já parte para questões. Olha quantas questões eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui já as questões para você já brincar, responder, para você ver se você consegue responder alguma coisa. Depois você vem aqui para o gabarito e vê se você acertou. Já está tudo colocado certinho ali. Aí depois eu coloquei mais questões sobre dispositivos de entrada e saída, porque essas questões caem muito nas provas. Isso aí é um fato, elas caem bastante, tá? E aí depois eu coloquei questões também sobre dispositivos de entrada e saída. Ó, em seguida eu comecei a trabalhar o que? Comecei a trabalhar as partes do computador. Segundo aquele modelo lá de von Neumann, olha o que é o dispositivo de saída, o monitor. O que é o dispositivo de entrada? Teclado, né? E mouse. Teclado e mouse, dispositivo de entrada. O que é o dispositivo de armazenamento? Está aqui o SSD ou disco rígido, né? O que é o dispositivo de processamento? A unidade lógica aritmética ou CPU, o processador. E aqui também está as memórias RAMs. Aí está tudo numeradozinho aqui, ó. Depois a gente vai fazer uma aula mais específica e explicar isso aqui tintim por tintim. Mas vem aqui a parte teórica que eu coloquei aqui com as explicações, a parte teórica.
E eu fui jogando as informações, ó, trazendo para você, e em seguida como os concursos abordam essas informações. Vejamos. E aí vem as perguntas. 10 ou 20 perguntas para você responder, ó. Tá vendo aí? Aí aqui embaixo vem o gabarito, tá? E a sequência é a mesma coisa. Um pouco de teoria e em seguida mais questões para você resolver, que é assim que você aprende, tá certo? Essa apostila tá ficando pronta. Se você falar assim, eu tenho interesse nessa apostila aqui, ó, tenho interesse nessa apostila, fala comigo, pede a apostila de legislação e pede essa também. As duas vai ficar R$20, né? As duas vai ficar R$20. Eles falam assim, R$20, mas eu já tenho a legislação, então pede essa, fica só R$9,90, só essa aqui, tá? A gente vai mandar até quarta-feira aí, a gente está mandando, terça ou quarta-feira a gente está mandando essa apostila já pronta, né? Com questões, com a parte teórica, um assunto assim massificado, e depois eu vou trabalhar aqui no canal as questões, tá? Pessoal, eu sei que vocês acabam pensando assim, tem muito conteúdo, a gente precisa estudar tanto, eu não tenho tempo, não tenho saco para ficar estudando tanto. Olha, se você não estudar, você não alcança, tá? Agora é praticamente reta final nesse concurso aí. Você devia estar vindo estudando já para você poder ter mais folga, mas agora você não tem tanta folga, então se dedique, estude realmente, porque vale a pena, você está estudando por algo que vale a pena, né? E aí eu volto aqui à frase memorável de Napoleão Hill, que toda adversidade, circunstância desagradável, fracasso e dor carregam consigo a semente de um benefício equivalente. Vou deixar que você reflita sobre isso e que você pense que as dificuldades que você passa agora vai compensar no futuro. Vale a pena você se esforçar, tá certo? Se quiser a apostila para ir acompanhando depois as aulas de informática, a gente tem aí, para quem vai fazer para Itabuna, a gente tem aí muito conteúdo de informática para trabalhar até dia 3, né? E para quem vai fazer para Lauro de Freitas, a gente tem muito conteúdo de informática para trabalhar aí por mais tempo, que eu já mostrei aí quando vai ser. É que não está aqui o edital para eu puxar e eu não quero falar e errar, tá? Mas está aí. Então essa parte de informática, a apostila está saindo, já tem bastante material produzido e quem pedir vai receber essa apostila por apenas R$ 9,90. Ó, meu número para você pedir é esse aqui, ó, 73981550279. Pede a apostila porque vale a pena para você, tá bom? Porque você vai acompanhar, vai fazer questões, vai fazer por você mesmo, vai ler por você mesmo e um material muito bom que está sendo preparado com muito carinho para você, como você pôde ver aqui, eu explanando aqui as partes teóricas e práticas de questões. Um abraço, vejo você no nosso canal. Tchau.